Boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais esse momento aqui conosco. Peço que vocês compartilhem a nossa página do Face, SEC Santa Catarina. A essência do Evangelho praticado por Jesus é a santidade no caráter, o amor, a bondade, a mansidão. A jornada de Jesus foi repleta de valores sociais, como a justiça e a paz. E o Evangelho integral precisa ser comprometido com todas as demandas. Para apresentar um projeto que atende à demanda da comunidade surda, estão conosco o pastor Rony Gonzalez Soares, que já foi professor do ITQ, é professor da Escola Bíblica, já foi diretor do ITQ. Atualmente ele é pastor titular da IEQ do bairro Imperatriz, na cidade de Criciúma. O Rafael Alano Martinho, que é técnico em Química, graduado em Engenharia de Materiais, especialista em tradução, interpretação e docência em Libras, está cursando o curso livre de Teologia, ministrado pelo ITQ SC 005, da região 669 de Criciúma. E a Aline Girardi Felício Martinho, que é graduada em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Escolar, Práticas Pedagógicas Multidisciplinares na Educação Básica e em Tradução, Interpretação e Docência em Libras, e graduanda em Pedagogia, e também está cursando o curso livre de Teologia, ministrado pelo ITQ SC 05, da região 669 da cidade de Criciúma. Quero, antes de tudo, mandar um abraço para o pastor Jair Alexandre, a pastora Lídia, que são os superintendentes aí da região. Boa tarde, pastor Rony, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça, uma grande honra, né, nós podermos participar dessa live, né, e ter a oportunidade de falar sobre esse processo de inclusão, né, que é tão gratificante para nós, né, nós que já trabalhamos nas nossas igrejas, e na nossa igreja em especial aqui no bairro Imperatriz, nós lutamos por levantar essa bandeira, né, pastora Graça, para que o mais rápido possível, digamos desta maneira, desta forma, né, nós possamos prolongar esse processo, né, e incluir não só os necessitados, não só os deficientes, né, mas todo aquele que precisa de um auxílio, de um carinho, um afeto, né. Essa é a nossa bandeira, né, pastor? E muito, muito honrado de poder participar junto com a pastora na live, né, por nossos professores da nossa igreja, o Rafael, a Aline, né, que fazem um trabalho de excelência junto a nós, né? E graças a Deus, nesse curto espaço de tempo, nós já colhemos muitos frutos, né? E louvamos ao Senhor por essa oportunidade, né? Verdade. O Rafael e a Aline, além de intérpretes e desenvolverem esse projeto, eles são parceiros da SEC Santa Catarina, né? Todas as convenções até hoje, na minha gestão, são interpretadas pelos dois. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora. Boa tarde, pastor. É uma honra a gente estar participando agora dessa live, né? Foi muito bem-vinda. É um tema que realmente toca os nossos corações. A gente já tem uma experiência grande de vida nessa área. Já estamos há um tempo bem apreciável junto com o pastor Rony, né, pastor? Nessa jornada. Verdade. E o pastor Rony sempre tem nos incentivado muito nesse trabalho. Então, esse trabalho, ele teve início em 2014, né, pastor? 2014, quando iniciou o primeiro curso básico na nossa igreja, o pastor incentivou demais esse curso. Até então, a gente não tinha, o nosso conhecimento era pouco, para não dizer praticamente nada, né, com a língua raso, de língua. Né? Raso, né? Isso. Igual o meu, assim, bem rasinho. Isso, bem pouquinho. E então, mas o pastor sempre foi um grande incentivador, né? Então, a gente iniciou esse curso básico, né? Fomos imersos na Libras, né? Fomos aprendendo, nos desenvolvendo, pastor, sempre com um grande incentivo do pastor. Um período após, né, a gente concluir esse curso, na verdade, no meio do curso, né? A gente já teve essa oportunidade de receber uma surda, né? Na nossa igreja, a Nicole. Nicole começou a participar e a Amanda foi colocada à prova, né? Do conhecimento dela. O conhecimento dela, ela estava no início.
Foi uma prova de fogo. Um grande aprendizado. Só que o que a gente foi, à medida que a gente foi tendo esse contato com a Nicole, o que a gente observou? Que conhecimento do surdo a respeito de Jesus, a respeito da salvação, do grande projeto que Jesus tem para cada um de nós, é superficial, quase inexistente, né? E a gente foi entendendo a grande dificuldade que eles têm com relação ao acesso, né? Acessibilidade, não somente de conteúdos na igreja com relação à língua, mas também com relação às informações. Então, são bem escassas, né? Iniciando-se essa acessibilidade, ela já inicia dentro da própria casa, né, do surdo, onde muitas vezes a família não sabe a língua. Enfim, nós tivemos esse desafio, né, fomos percebendo essas dificuldades. Foi então, há algum tempo após, a gente teve a ideia, né, conversando sempre com o pastor Roni, pedindo orientação, de iniciar esse projeto Igreja Bilíngue, né? O que seria a igreja bilíngue? Seria uma igreja inclusiva, uma igreja que conhece a língua, a Libras, uma igreja que receptiva ao surdo, né? E de que forma que a gente vem executando esses trabalhos para que, num futuro próximo, esse nosso desejo, as nossas igrejas sejam realmente acolhedoras, né, para o sujeito surdo. Então, a gente tem um trabalho... O que existe hoje no projeto Igreja Bilíngue, né? Nós temos algumas frentes. A primeira frente é o ensino de Libras aos membros da igreja, né? Nós temos aí um período na semana onde nós convidamos os membros a participarem. Ali a gente é ensinado os sinais com o objetivo da comunicação, né? Nosso objetivo principal é a comunicação com o sujeito surdo, ensinar, né, aos membros, aqueles que têm interesse, têm desejo, assim como nós, né, a adquirirem essa língua e iniciarem aí uma comunicação, às vezes básica, mas serem aptos, né, a conversar com o surdo, receber o surdo, dar um bom dia, uma boa tarde, né? Né? A nossa, aí evoluindo nesse trabalho, né? Agora nós já temos um trabalho mais desafiador, são com aquelas pessoas que acabam demonstrando interesse a mais para aprender nessas aulas, né? Então, surgindo o desejo de levarem para suas igrejas, sabe? Dentro da nossa região ali, da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Das igrejas locais, tem algumas pessoas que participam conosco, e a gente também tem esse acompanhamento semanal dessas pessoas que têm desejo de serem intérpretes em suas igrejas, né? Então, já é algo mais avançado, né? A gente já sai daquele básico e já parte para algo a mais, né? E graças a Deus já tem várias pessoas que estão com esse desejo, assim como nós, né? E nós também temos o nosso terceiro foco, que é o ensino, que é o evangelho, o evangelho anunciado aos surdos, né? Então, nós iniciamos esse ano de 2020 com o primeiro culto em Libras, né, pastor? Foi uma bênção. É verdade, né? Foi tremendo. Nossa surpresa, tinha aproximadamente 20 surdos, já largamos assim. Olha só. Foi tremendo. Mas aí, Deus está no controle de todas as coisas, nós temos essa ciência, né? E aí veio esse período de pandemia, a gente não conseguiu realizar o segundo. Então, com essa dificuldade, com essa angústia que nós estávamos sentindo, né? Principalmente após a gente ter participado de um retiro onde 3 surdas participaram. E foi, assim, um momento de Deus. Nós vimos curas, nós vimos transformações, nós vimos arrependimento, nós vimos as surdas aceitando Jesus. Então, foi algo, assim, para nós, foi tremendo, sabe? Foi tremendo. Foi uma experiência maravilhosa, assim, com o Espírito Santo. E aí... Foi um dos melhores investimentos, né, professor Rafael, né? Sim, Pastora Graça, a gente usou com carinho, né, de investir, porque, infelizmente, existe uma realidade nas famílias dos surdos, que eles têm muitas dificuldades, né, tanto financeiras, agregadas às emocionais, né, pastor? E com muito carinho, né, junto com os nossos grupos da nossa igreja, louvado seja o Senhor por cada um que se manifestou o interesse, né, manifestou o interesse de investir nos surdos, e nós conseguimos essa realização, né, professor Rafael? Graças a Deus, né? Que bem, que bem. Foi uma vitória.
Então, aí surgiu essa questão da pandemia. Então, a gente ficou com essa angústia, né, de como é que a gente vai dar seguimento nesse trabalho? Foi onde, então, veio essa ideia de a gente estender o projeto Igreja Bilíngue para as redes sociais, mais especificamente no YouTube. Hoje nós temos o canal Igreja Bilíngue, né, semanalmente, a gente tenta disponibilizar alguns vídeos, né, alguns ensinando a Libras, mas outros, na grande maioria, né, evangelizando o surdo. Esse é o nosso grande propósito, nosso grande objetivo. Nós temos o nosso coração de evangelizar o surdo, né? Nós temos um sonho, né, de realmente implementar o culto em Libras, né? Onde a Libras é a língua L1, que vai ser a língua que vai ser transmitida as informações, e a L2 seria o português oralizado, né, para os ouvintes presentes. Foi isso que a gente fez no Vericudo, né, pastor? A gente tentou o inverso, a gente inverteu os papéis, né? Foi muito legal. Assim, muito legal. E tudo isso brotou naqueles primeiros encontros, pastora Graça, que graças a Deus nós tivemos um apoio bem grande, né? Não só da nossa igreja, mas de alguns grupos que se juntaram a nós. Nós conseguimos realizar um encontro em Nova Veneza, né, professor Rafael, professora Aline, né? Depois um aqui em Criciúma, né, onde, puxa, foi tão gratificante, né, pela expectativa de gerar na comunidade surda a manifestação da esperança que, através de Jesus Cristo, eles podem ser motivados, inspirados, né, sair, muitas vezes, não vou colocar como um conforto, mas às vezes até uma certa prisão que eles vivem, né? E nós conseguimos. Isolamento, Deus, né, pastor? Um isolamento, né? Solidão. Essas palavras são as exatas, né? E graças a Deus nós conseguimos nesses 2 encontros, né? E daí foi canalizando, né, professor Rafael? Foi indo, né, devagarinho, e ali já surgiu um outro encontro e outro, né? E graças a Deus. Verdade. Então, aí a gente vem evoluindo com esses trabalhos, né? A gente sempre com esse apoio forte do pastor Roni, agora com você, pastora Graça, sempre nos disponibiliza essas oportunidades, e que para a gente também é um desafio, né? De estar interpretando as convenções, e é com muito carinho que a gente vai, a gente se dedica, nós nos preparamos, porque nós entendemos que essa informação, essa acessibilidade é extremamente importante. E também a gente vai com essa sede de que, através desse nosso gesto, mais pessoas no estado todo sejam impactadas, né? Tenham esse desejo de serem despertadas, né? Para aprender essa língua, para despertadas e ser um instrumento nas mãos de Deus para acessibilidade e para a evangelização dos surdos. Esse é o nosso grande objetivo, esse é o que nos move, né? Todos os nossos trabalhos, tudo que a gente faz, a gente tem um foco, um objetivo, que é evangelizar o surdo, que é informar, que é ser instrumentos de acessibilidade. Algo que a gente fala muito nos nossos encontros, tanto com os iniciantes na língua, quanto os mais avançados, é que nós temos que ter a consciência que nós somos instrumentos de acessibilidade, né? O pastor Roni teve uma experiência forte, né, pastor, numa loja de celulares aí, onde estava com uma dificuldade tremenda com a atendente, né, pastor? Conta um pouquinho essa história, pastor. Exato, né? Porque essa carência ainda é muito grande, né, pastora Graça, né? Do intérprete, de alguém capacitado, né? De alguém que esteja com a disponibilidade necessária, né? E o rapaz era surdo, ele estava querendo adquirir o celular, né? E infelizmente a atendente não conseguia um nível de comunicação básico, né? E por Deus nós estávamos ali na hora, né? E conseguimos, através da linguagem de Libras, né? Conversar um pouquinho, ajudá-lo, né? E é incrível, é muito incrível e também muito benéfico essa experiência que a gente vive e em ver a maneira que eles ficam gratos pela forma que nos apresentamos para ajudar, né, pastor? Isso aqui nos emociona de tal maneira, pelo menos a mim, né, nos deixa, cada um de nós nos deixa muito grato a Deus por essa oportunidade, né? E falar um pouquinho a respeito de Libras,
exemplificar, né? E graças a Deus ele conseguiu adquirir o celular e saiu satisfeito, né? Saiu feliz, Saiu querido. feliz, graças a Deus, né? Nós também Só uma... tivemos uma... Assim, pode falar, Não, pastor. pode... Não, fica à vontade, professor, pode falar. É que a gente teve uma experiência muito forte, pastor. Foi num dia que nós organizamos um encontro com os surdos, né? Onde a gente teve a oportunidade de levar o Eglon, o sobrinho do pastor Roni, que é surdo, né? E ele pregou para os surdos. E a gente viu algo diferente ali naquela pregação, na maneira como o surdo recebeu aquela evangelização, aquelas palavras, sabe? Aquela informação, a gente viu, pô, é diferente, sabe? É diferente do interpretado para o realmente falado na língua, né, alvo, na língua, na Libras. Deve ser... Oi, pode falar. Deve ser mais ou menos quando a gente ouve uma pregação em inglês, por exemplo, e alguém interpretando. Não vem com o mesmo ênfase, né? Verdade. Algo que a gente viu assim que foi muito impactante para nós é que o Eglon ele subiu, né, em direção subiu ao altar, né, em direção ao púlpito onde ele iria pregar a palavra, né, sozinho. E quando ele desceu já nos braços dos surdos. Assim, foi assim, impactante, assim, ó, porque ali ele pregou, ele falou, escancarou para eles, olha, vocês têm que fazer uma escolha, né? Você tem que escolher ou é Jesus ou é o mundo, né? E sabe, de uma forma muito clara para o surdo. Estava na língua, no contexto, né? Na gramática que eles estão habituados a receber, a se comunicar no dia a dia. Então, foi algo que impactou, e aquilo ali ecoou na vida deles, porque ao longo das semanas e dos meses, eles ainda falavam daquela pregação. E foi isso que realmente a gente guardou no nosso coração, por isso que a gente tem esse desejo, esse sonho de realmente dar seguimento, a hora, quando Deus nos permitir, né, a gente dar seguimento com esse culto em Libras, né, para que a gente realmente trabalhe na língua deles, eles se sintam cada vez mais acolhidos, né, pastor Roni, nas nossas igrejas. Esse é o nosso objetivo principal, né, pastora Graça, né? Através desse carinho, desse afeto, né, proporcionar essa acessibilidade para eles, né, e também é tremendo, né, a maneira pela qual eles recebem essa palavra, né? O professor Rafael falou sobre o meu sobrinho. Meu sobrinho, ele teve, na gravidez da minha cunhada, ele passou por um processo muito delicado, porque a minha cunhada teve rubéola, né? Então, todas as comorbidades da rubéola recaíram sobre ele. Ele é um milagre de Deus. Ele superou quase 90% delas, né? E a surdez acompanha ele, mas hoje ele é muito abençoado, né? Porque ele estudou, ele se capacitou. Hoje ele é surdo, mas lê e escreve em 6 idiomas diferentes, né? Tem uma oportunidade de anunciar, né? Quando ele nos visita, né, professor Rafael? Nós ficamos muito gratos, né? Porque ele fala com muita veemência a respeito do poder do evangelho, da transformação, do que Deus fez na vida dele, né? E é uma ferramenta que a gente utiliza, né? Quando ele vem aqui, nós utilizamos bastante. Eu já estou aqui viajando, né? Precisamos capacitar professores, né? Para credenciar esse pessoal aí, né? Com certeza. É verdade. Gerar obreiros para essa seara aí, né? É verdade. Então, até quando... Não, perdão, professor, pode ir. Nós temos aqui, então, assim, falando a respeito da acessibilidade, a gente teve a oportunidade de um período, de alguns meses atrás, a gente, até nos nossos trabalhos, a gente teve a oportunidade de entrevistar uma amiga nossa, a Fran, né, pastor, que congrega com a gente. Então, de entrevistar e perguntar para ela o que seria uma igreja ideal para ela. A Fran é surda, né? De que forma ela queria chegar na igreja, de que forma que ela queria ser recebida, né? Qual a igreja ideal dos sonhos dela, digamos assim? Qual seria a igreja ideal? Então, nós temos aqui um vídeo, né, pastora? A pastora vai disponibilizar agora para que todos vejam. Já vou disponibilizar.
Agora a gente vai conversar um pouquinho de como que o surdo se sente quando ele chega na igreja. Qual é a sensação que ele tem? Quando ele chega numa igreja, as pessoas estão todas sentadas, todas são ouvintes, conversam oralmente. Qual é a sensação que o surdo tem? Então, quando o surdo chega na igreja e tem essa percepção, ele se sente sozinho, porque todos são ouvintes, o pastor é ouvinte, o pastor só oraliza, não tem como o surdo compreender, o surdo não entende nada, é necessário muito o intérprete. Mas quando você chega na igreja e tem intérprete, qual é a sensação? Na verdade, quando eu chego na igreja e tem intérprete, eu consigo sentir Deus. Você consegue compreender tudo que o pastor fala, então, com o intérprete? Se for só oralizado e não tem intérprete, eu não consigo compreender nada, porque eu consigo entender só um pouquinho de oralização. Mas com o intérprete eu entendo muito bem. Com o intérprete, isso. Com o intérprete eu consigo entender, consigo ter comunicação. Mas quando você vai na igreja, o intérprete começa a sinalizar as músicas. Porque a música é de ouvinte, né? Mas você gosta da música em Libras? Eu gosto muito da música. Eu sinto uma emoção muito forte. Quando o intérprete sinaliza e as expressões faciais, eu consigo entender tudo. Você gostaria de ter uma conversa com os ouvintes em Libras? Gostaria que todos soubessem? Claro que sim. Então, o intérprete é muito bom na igreja, mas você gostaria que as pessoas que estão do seu lado conseguissem conversar com você em Libras, tivesse esse contato mais íntimo? Claro que sim, eu gostaria muito que todos soubessem Libras. Eu seria uma pessoa muito mais feliz. Imagina eu chegar na igreja e um pastor me explicar a Bíblia em Libras. Ia ser muito bom. Então, você gostaria que o pastor te explicasse a Bíblia em Libras? Sim. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada por me ajudar. E é isso é um relato muito forte, muito impactante, né, de uma muito forte. Nossa Fran já por muitos anos, né, e ela passa esse relato do sonho dela, né, e é isso que nos move, né. A gente entende que tem muito trabalho a ser feito, mas a gente não desanima, não, a gente persiste, né, nosso sonho, esse é o nosso objetivo, é importante a gente ter um objetivo bem claro, e esse é o nosso objetivo claro, de chegar num momento que a nossa igreja vai estar dessa forma, né? Graças a Deus, né? O grande plano, o grande projeto de Deus. Então, hoje nós temos o canal Igreja Bilíngue, né? Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, né? Pode acessar lá no YouTube. E a gente vai, quando a gente está se esforçando para dar uma atrasadinha algumas semanas aí, porque a gente está envolvido em outras coisas, mas a gente, quando a gente pode, a gente disponibiliza um vídeo novo, uma entrevista, um relato, uma canção, né, para que a gente consiga também transmitir um pouco desse conhecimento para todos aqueles que assistem e participam desse canal. Que maravilha, muito, muito bom. Aline. Oi. Tudo bem? Tudo Como você está? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E como a gente está falando aqui, né, desse nosso trabalho, desse nosso projeto de igreja bilíngue, uma igreja que não seja só acessível, mas que ela seja inclusiva, que não tenha só o intérprete. E esse relato da Fran é algo que ela sempre falou para a gente, assim, né, já faz alguns anos que nós conhecemos ela. E essa entrevista que a gente fez com ela, assim, foi bem impactante, porque ela mostrou bem isso, né? Que a acessibilidade é importante, ter o intérprete dentro da igreja é importante, mas que é muito necessário que não só tenhamos o intérprete, mas que a igreja possa estar tendo essa comunicação e essa vivência com o surdo, falando especificamente do surdo. E a gente sabe que não é só o surdo que precisa dessa interação. Qualquer pessoa, né, que seja deficiente, que chegue na igreja, ou qualquer pessoa também
que a gente saiba que não seja o padrão da sociedade, porque muitas vezes chegam na igreja, como o pastor Rony falou, eles precisam de um abraço, eles precisam de um carinho, eles precisam de amor, e muitas vezes nós acabamos não sabendo como lidar, né? E com as deficiências, a gente sabe que é algo bem, assim, complicado, porque a gente não tem o conhecimento em relação a elas, e isso faz com que nós não sabemos como lidar com elas. Nós temos esse trabalho, né, não só com os surdos, mas a gente tenta estar agregando todas as pessoas que são deficientes, que chegam, a gente aprendeu isso com o pastor Rony, ele ensinou muito bem, isso já é dele, é natural dele, e é muito bom, é uma honra ter aprendido e estar junto com ele, a cada dia está aprendendo, mas a gente está, com o Libras, a gente faz muito esse link em que a igreja precisa saber o básico de comunicação, por isso que a gente tem esses 3 pilares que o Rafa explicou, que é saber a comunicação com eles, aqueles que querem aprender a interpretar também, mas poder, né, chegar na igreja, como ela disse, e dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite, conversar com a pessoa do lado, não esperar que o intérprete pare de interpretar e no final do culto ele venha perguntar algo que ele não compreendeu, ou algo que ele quer saber relacionado a algum grupo missionário, algum evento da igreja, ou alguma coisa que seja mesmo de interesse dele, que seja próprio da igreja, ele ter só aquele link com o intérprete. E um dos motivos de nós estarmos também cursando o ITQ é muito isso, porque às vezes o surdo ele fica muito colado no intérprete, né? Então a gente percebe que nós precisamos ter pessoas que sejam capacitadas nessa área, que tenham domínio da Libras, para que a gente possa estar fazendo um bom trabalho de evangelismo com eles, né? E é muito legal, assim, quando a gente vê que eles gostam e eles têm esse retorno em relação que eles querem acessibilidade, sim, mas eles também querem a inclusão. Eles querem ter um culto onde seja direto para eles, como ela falou, que muito legal, que bom que eu chegasse lá e tivesse nessa pregação direcionada para mim, porque os cultos, quando a gente fala em culto em Libras, a gente percebe que ele tem outra dinâmica, ele tem outra estrutura, porque o surdo, a língua dele é diferente, né? A nossa língua é oral, auditiva, deles é visual motora. Então, aquela estrutura padrão que a gente tem do culto, muitas vezes para eles não está possível, não alcança, porque eles não entendem o motivo de muitas vezes a gente repetir várias vezes a mesma coisa, não está organizado da forma dele, eles precisam muito de visual, eles precisam de slide, eles precisam de imagens, o que para a gente também já aprendeu desde pequeno, muitas vezes o surdo está com 30 anos chegando na igreja e vai ser a primeira vez que ele vai ouvir. Então, a gente até pede assim, né, quando a gente vai fazer os cultos em Libras, a gente cuida muito disso, né? Ou a gente está preparando a pregação e vai ser interpretada, a gente cuida na questão de não repetir ou de não jogar alguma coisa no meio que eles não vão entender. Por exemplo, lembre de Salomão, e eles não sabem quem é. Então, a gente quem é Salomão? Sempre de uma forma que eles consigam ter o acesso a toda aquela pregação, a toda aquela ministração, para que eles consigam estar internalizando e sim sendo evangelizados e conhecendo as escrituras e tendo acesso a Jesus e conhecendo a história e conseguindo aceitar e crescendo a fé e eles sim sendo evangelizados de verdade. Então, a importância de termos, sim, o culto em Libras é importante, mas é muito importante que os membros também saibam essa língua. É importante que nós possamos estar junto, né, com uma família só, falando a mesma língua, e eles tendo esse acesso, eles tendo esse domínio de poder chegar e conversar com o pastor Rony, a pastora Joyce, como eles já têm também o Egon, eles já sabiam a língua muito mais antes de nós, né, eles já tinham esse acesso. Também tem a irmã Antonieta, que é a mãe do pastor Rony, ela se comunica muito bem. Então, eles têm esses acessos, assim, né? Mas a gente um dom da família. É um dom da família. A gente percebe, assim, como que eles ficam felizes em saber que tem pessoas que conseguem se comunicar com eles. E a gente sabe que isso também não fica só dentro da igreja, como o pastor Rony teve essa experiência de poder ajudar dentro de uma loja, né? Um surdo que estava precisando de auxílio, e é muito importante quando a gente vê isso, assim, né? E agora a gente queria tanto que o pastor Rony falasse um pouquinho dessas experiências que ele tem, tanto na área com todas as áreas das deficiências e com o surdo, né? Como pastor, como que é pastorear, como que é estar junto. Com certeza, professora Lídia, muito gratificante, né? É algo
que Deus coloca no nosso coração, né? Esse desejo, esse carinho de ajuda, né? E o meu coração, particularmente, sempre se alegra quando há surdos na igreja. É uma espécie de uma expansão daquilo que Deus colocou no nosso coração para nós podermos transmitir algo através da palavra de Deus, da interpretação, né? Para que isso possa morar no coração do surdo, né? Posso relatar até algumas experiências pelas quais a gente viveu, não só com os surdos, mas com alguns que chegam na igreja. Na nossa igreja, nós temos um jovem que ele tem problemas, né? Problemas mentais, e nós conseguimos realizar, não só ele, com outros que vieram, um culto de inclusão, no qual levamos eles ao altar, né, através dos professores, o Rafael e a Aline, né, que colaboraram de uma forma bem negada junto conosco, né. Então é uma espécie de valorização à medida que eles chegam e encontram um ambiente saudável pelo qual são apreciados, né. E devagarinho essa semeadura na própria igreja, a igreja também foi assimilando, e hoje já é algo corriqueiro dentro da nossa própria igreja, né? E à medida que eles chegam, eles já têm essa acessibilidade, são tratados com o carinho necessário, com o respeito necessário, né? Aquela capacidade de ouvir, aquela capacidade de poder estar junto, né? E levamos eles ao altar, né? Falamos a respeito das dificuldades deles, entregamos um presentinho para eles, é o que eles mais aguardam. Receber. Exato, pastora. Mas é muito bom, pastor. Eu sempre reputo como esse aspecto que nós realizamos ainda é pouco. É preciso gerar uma expectativa de poder fazer mais, né? A nossa esperança é que, através desse tipo de evento, como a pastora está fazendo essa live, né? Quem sabe esse processo possa ter uma amplitude bem maior, não é verdade? Na nossa igreja, que tem uma característica evangelística, não é verdade, pastor, né? Está no nosso DNA, está na nossa raiz, né? E há poucos dias eu conversava com meu sobrinho, e ele perguntava, ele disse, tio, um dia eu posso cursar o ITQ? Eu digo, quem sabe nós vamos canalizar isso para ti, né? E vamos treinar os professores. Exato, né, pastor? Mas, pastor, é muito gratificante, né? Eu insisto nessa palavra gratificante porque é mesmo, né? Para mim, é uma realização pessoal, né? É uma realização que eu gosto muito, a minha família se realiza, né, em poder colocar em prática esse tipo de trabalho, né, e ter a oportunidade de ajudar, de colaborar, né, pastora, são primórdios, são alicerces do Evangelho, né, e com muito carinho, eu repito, com muito carinho, muito apreço, né, muita vontade, muita determinação, e como já falei, vai contagiando alguns na igreja, né, que eles vão recebendo. Eu ia dizer com muito amor, né, pastor Rony, que é o amor que contagia. É verdade, pastor, é verdade, né? Isso a gente procura demonstrar nessa recepção, nessa acepção, né, das quais Deus proporciona para que eles possam vir, né, e encontrar um alento, um lugar pelo qual eles possam sentir-se bem, sentir-se valorizados, né? E tivemos a oportunidade também, às vezes, de canalizar algum surdo no mercado de trabalho, né, professor Rafael, professor Aline, já vivemos essa experiência, né? Isso é que nos traz um retorno muito agradável, né? Muito agradável mesmo. E como bom quadrangular que nós somos, né? Isso enche o nosso coração de alegria, né? E os olhos de lágrimas. Parece que a gente revive aquelas primeiras experiências da fundadora da nossa igreja, né? Pagando um preço pelas almas, né? E hoje, com toda a tecnologia, com todos os acessos que nós temos, né, pastor? A gente procura, então, colocar em prática, né, da melhor forma possível, né? Há um preço, né? Eu sempre costumo falar em alguns cultos que todos nós que vivemos uma vida com Cristo e encontramos nele a nossa libertação, o equilíbrio, tem que ter o desejo de ser gasto por ele ainda nesse tempo presente, né? Verdade, pastor. É mais ou menos isso, né, que nós tentamos chegar, né? Somos uma gotinha pequena, mas estamos realizando, e isso nos dá uma alegria muito grande. Eu louvo a Deus pela vida do professor Rafael, da professora Aline, que trabalhamos juntos, né? Procuramos dar toda a cobertura necessária, todo o apoio, né? Não medimos esforços para isso, a gente está sempre correndo de um lado para outro, né? Não foi possível realizar os cultos de Libras com os surdos em relação da pandemia, isso nos deixou bastante triste, né? Mas agora já estamos começando, né? Já trilhando e traçando caminhos, né?
para o próximo ano, em nome de Jesus, vamos colocar em prática, né? Acho que Deus queria colocar o projeto na mídia. É verdade, veio a pandemia, coloca no YouTube, né? Verdade, o Lucas Carvalho fez um comentário que seria bom disponibilizar na escola bíblica, né? A escola bíblica é algo que não tem custo, né? Praticamente é o valor da apostila. Então, quem sabe a gente consegue parceiros, né? Os pastores conseguem aí, se juntam aí com o pessoal de missões, conseguem parceiros para a gente remunerar, né, os intérpretes e ministrar o curso na escola bíblica, sim, aí vai atingir um número maior, né, de pessoas. Com certeza. Vamos montar o projeto e vamos tentar realizar, né? Em nome de Jesus, com certeza. E como falamos, né, nossos sonhos são grandes, né? E devagarinho nós vamos colocando em prática, né? Sempre em submissão, né? Sempre em submissão. Aqui todos os nossos projetos, todos os nossos trabalhos. Né? Sempre penso, pastor, a nossa igreja é uma potência, né? Os grupos missionários, o ensino, se nós nos unirmos, eu acho que a gente consegue fazer algo tremendo. Com certeza, pastor. Porque isso contagia, né? Eu tenho a minha filha, ela mora nos Estados Unidos, reside lá há muitos anos, né? E ela cresceu também no mundo de Libras, né? Hoje ela assessora, não só na corte, mas nos hospitais onde ela trabalha, né? Especificamente aos surdos, né? Porque isso cresceu com ela, desde os 3, 4 anos ela se envolveu com isso, né? Hoje as minhas próprias netas também já estão envolvidas, né? Então vai alastrando esse carinho, né? Essa forma, esse desejo de poder ajudar e colaborar, né, pastor? É isso que nos enche de alegria e gratidão ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá, né? De poder servir, né, pastor? De poder estar junto, né? De poder colaborar, de poder incentivar, né? E esse é o nosso desejo, né? Com os professores nossos da igreja, a Aline e Rafael, a gente tem uma intimidade muito grande e traça planos sobre isso, né? Eu, às vezes, até cobro alguma coisa deles, não no sentido de cobrança, mas às vezes eu insisto, digo, puxa, vamos retomar o culto surdo. Mas dentro dos padrões pelos quais nós estamos vivendo a pandemia, de acordo com a autoridade que nos regra e nos orienta, estamos submissos, né, pastora? Tentando realizar da melhor forma possível, né? Uhum. E nós temos a abertura do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular. Nós podemos acoplar esses treinamentos dentro do Departamento de Educação, né? Sim, e com certeza, seria tremendamente interessante, né? Muito bom. Uhum. Vamos pensar para isso. Digo de passagem que nos colocamos à disposição também, né, pastora? Todo o Estado, né, com certeza pode contar conosco, né? Vai ser um imenso prazer, uma enorme alegria, né? Amém. Amém. O Rafa agora? Então, assim, nós ficamos muito felizes, né, de receber esse convite da pastora para falar um pouquinho desse trabalho, né, também chamar a atenção de todos aqueles que nos assistem a respeito dessa consciência, né? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos levar o evangelho a toda criatura, precisamos anunciar, né? E às vezes quando a gente pensa em missão, a gente pensa, vou para a África, vou para outros países, e a gente acaba esquecendo do nosso irmão, do nosso conterrâneo, que vive muitas vezes ali, é nosso vizinho, que é o surdo, né? Que ele não conhece a palavra. A gente também não, antes de a gente ter esse contato com o surdo, a gente não tinha esse entendimento, né? A gente é compreensível, né? Eles têm uma comunidade própria, né? Onde eles utilizam a Libras como a sua língua. A Libras é uma língua oficial da comunidade surda, né? Então, como a gente não tem esse contato, então a gente não tem esse conhecimento. A gente entende, não, eles têm acesso hoje através da internet a esses conteúdos. Mas até questionei uma vez um professor meu no curso da pós-graduação que a gente fez, o professor surdo, né? Mas hoje a gente tem internet, né? Então o surdo tem essa oportunidade de ter acesso. Mas ele falou o seguinte: essa informação, como é que você vai pesquisar uma informação? Quando chega alguma coisa, te aguça a curiosidade, você vai lá na internet e vai pesquisar. Agora, Exatamente. Se tiver esse aguçamento de curiosidade, né? Você vai pesquisar algo que você não vai pesquisar, né? Então, essas informações hoje, infelizmente, ainda as informações, de modo geral, né, elas são passadas de surdo para surdo.
Então, hoje eles têm uma ferramenta muito poderosa, que é o WhatsApp, eles utilizam demais as videoconferências, né? Hoje até os emojis, né, eles utilizam demais. Então, nós temos essa oportunidade em nossas mãos de fazer missão, né? Fazer missão com os surdos, com o nosso... a gente sempre fala nas nossas conversas com as pessoas que nós estamos ensinando, que o surdo, ele é um estrangeiro dentro do próprio país, né? Ele tem dificuldade com a língua, que é a língua oficial, a primeira língua, que é o português, né? Tem muita dificuldade porque é a segunda língua deles. Primeiramente, eles aprendem a Libras. Depois de um certo tempo, quando eles já dominam a língua, né, a L1 deles, eles vão aprender o português, né? Então, e eles têm uma dificuldade aí, a questão de separação de sílabas, acentuação que não existe na Libras. Então, eles têm inclusive, assim, se a gente for partir para esse contexto de escola, a escola não está preparada para esse adequado, surdo. Então, o surdo tem uma dificuldade tremenda a vida toda, né? Ele sofre discriminação a vida toda. Imagina você viver num local onde as pessoas não querem conversar com você, as pessoas fogem de você, da mesma forma como eu fazia. Eu reconheço, eu fazia isso. Eu tinha dificuldade, então eu fugia, entendeu? Chega um ponto que o surdo também começa a fugir. Às vezes a gente pensa, pô, mas não conheço nenhum surdo, né? Mas por quê? Porque você foge. Ele foge de você, e como é que vai encontrar uma pessoa que não quer te encontrar, você também não quer encontrar ela? Então, mas a partir do momento que você é despertado nisso, você tem o desejo de ter esse contato, aí a gente começa, a venda dos nossos olhos cai, e a gente começa a enxergar quanto surdo tem. Foi o que a gente observou no nosso bairro, a gente não tinha noção, daqui a pouco a gente foi percebendo, mas tem um surdo que mora na casa ali, mas tem um surdo que mora lá na rua tal, e quando a gente se deu por conta, tinha vários surdos na nossa volta, e aí, como a palavra diz, a seara está aí pronta para ser colhida, né? Basta, né, se capacitar com o seu instrumento, né, de trabalho, que no nosso caso é a Libras, e partir para esse trabalho. E os frutos estão aí para ser colhidos. Em nome de Jesus. Verdade. Muito lindo. Vamos passar, então, tu vai falar do culto? Ou posso passar já? Posso passar? Sim, pastor. A gente vai falar do culto. Então, esse foi o nosso culto em Libras, né? Que a gente teve a oportunidade de realizar esse ano. De que forma que a gente estruturou esse culto em Libras? Né? A língua em que foi feita a leitura da palavra, foi passados os conceitos a respeito da palavra, foi em Libras. Né? Nesse culto, os ouvintes, né, tiveram a oportunidade de experimentar o que o surdo sente, né, quando ele participa de um ambiente onde há um intérprete, né, que é no nosso caso, né, porque o que acontece ali? Nós somos ouvintes, nós estamos acostumados a receber a informação na nossa língua, então ela vai sair exatamente da forma como foi proferida. Mas ali nesse caso, o ouvinte dependia de um intérprete para poder compreender o que as informações estavam sendo passadas, mas para o surdo estava sendo passado na língua mãe dele, na língua materna deles. Então foi uma experiência muito recompensadora. De que forma nós organizamos esse culto? Nós entendemos que a Libras é uma língua visual motora, diferente do português nosso falado, que é uma língua oral auditiva, né? Nós falamos e ouvimos. O surdo, ele gesticula e vê. Então, é diferente. De que forma que nós preparamos o culto? Utilizamos diversas imagens, utilizamos vídeos, fizemos dinâmica, né? E envolvemos ele nesse culto, sabe? Eles participaram, né? Eles se envolveram, eles aprenderam, né? Então, assim, foi extremamente gratificante, porque à medida que a gente vai falando de Jesus, falando do amor, mostrando através desses trabalhos, e a gente olhando nos olhos dele e percebendo que eles estão compreendendo e que está surgindo algo dentro deles, movido através do Espírito Santo, né? Esse desejo de conhecer mais, né? De querer mais, né? Então, esse foi um trabalho extremamente recompensador, né? Foi uma experiência positiva para nós, né?
foi esse primeiro culto em Libras, e também eu creio que para os ouvintes também foi bem interessante para realmente se colocar na condição de surdo, né? Você já pensou se não tivesse um intérprete naquele momento para os ouvintes? Ia ficar um culto para o surdo, né? Infelizmente, hoje, em muitos locais, é o que o surdo enfrenta, né? Ele tenta fazer uma leitura labial, mas a informação fica bem fragmentada, né? Então, como a gente falou, o surdo tem dificuldade com o português, então, às vezes, tem algumas palavras que eles não compreendem, que a gente precisa passar o significado. Mas esse culto foi extremamente recompensador, né? A gente teve vários surdos participando, uma adesão bem grande, né? Aí tinha uma família, que era uma família inteira de surdos, a mãe, o pai, o menino, né? Ali via como eles, né, se engajaram, né, nesse culto. A gente entende que é um projeto de Deus, né? Respondendo. Isso, ali eles estão participando, né? Tem vários surdos. Então, assim, a gente ficou muito feliz, sabe? E a gente tem o desejo no coração, tem o pastor que nos incentiva muito, né, pastor Mani? A realizar esse segundo encontro, né, pastor? Deus, eu creio que em breve, né, numa data muito próxima, nós vamos continuar, né, com esse trabalho, né, em nome de Jesus, para que a gente realmente tenha, proporcione para eles o que a gente sente no nosso coração, que a gente precisa entregar isso para eles, sabe? A gente precisa proporcionar para que realmente eles compreendam, né? Para que realmente eles se sintam acolhidos. E também, nesses cultos, também que a gente contou com a presença de muitos ouvintes, né? Curiosos, aqueles... Como é um culto em Libras, né? Então, assim, foi bem legal, que, né, nesses cultos também a gente pode despertar, a oportunidade de despertar nas pessoas o interesse de aprender essa língua, né? E deixar o culto mais acessível para os surdos. A Tatiana Vieira está dizendo aqui que esse dia foi maravilhoso, gratificante. Eu percebi eles ali respondendo, né, participando, interagindo. Que maravilha. Justamente dessa forma. Bem, assim, bem participativo. Porque o que acontece? Né? Uma experiência que nós temos quando a gente está interpretando um culto. Então, chega a determinado assunto, o pastor, o pregador fala de um personagem bíblico, de uma pessoa bíblica, um herói da fé, e aí fala de Jó. Lembre de Jó. O senhor não conhece Jó? Aí o que ele faz? Quem é Jó? Ele pergunta para a gente na hora do culto. E o pastor não vai explicar quem é Jó, porque o objetivo dele na pregação é outro, né? Ele só citou, né? Ele não vai contar a história de Jó, mas aí o que a gente tem que fazer? Para com o culto, com a interpretação, e agora nós vamos explicar quem é Jó. Então, dessa forma o culto, né? Deixamos o culto acessível. Em qualquer momento que ele sentisse tivesse algum tipo de dúvida, né, eles tinham a liberdade de parar e a gente ia falar daquele assunto do assunto de interesse daquele momento. E lógico, além dessas curiosidades que eles têm, eles perguntam outras coisas. Então, a gente passa por algumas situações, principalmente porque eles estão começando a aprender, a se envolver nas rotinas. Estão interagindo. Né? A gente explica, a primeira coisa que eles perguntam é o que significa aquelas imagens ali, aquela cor amarela, aquela cor vermelha, o que é? Sabe que essa também foi o meu primeiro questionamento. Eu entrei, olhei para a bandeira e pensei, meu Deus, o que será que significa aquele 4, aquela cruz, por que aquelas cores? Por isso que eu gosto tanto de Evangelho Quadrangular, porque eu fui procurar saber. Então, isso é uma curiosidade de qualquer pessoa que entra na igreja, né? Então, assim, tem algumas histórias, assim, bem engraçadas, né? Momento de oferta, teve um amigo nosso, que eles são surdos, né? Então, o que acontece? Ele tirou na hora que a gente falou de oferta, mas não era o momento da oferta. Ele tirou a carteira do bolso, a carteira cheia de véu, que é. Ele explica, calma, tem o momento certo, né? Espera um pouquinho. Mas assim, o que a gente percebe? Esse desejo de querer participar, de querer ser incluso, eles têm essa sede, sabe? Da mesma forma como a gente teve no passado, né? No meu caso, que eu não nasci na igreja, né? A gente conheceu o evangelho ao longo da nossa vida, a gente teve aquele desejo, fomos impactados. Eles também têm essa sede que a alma deles tem da presença de Deus, né? E quando a gente tem essa oportunidade de ser instrumentos na mão de Deus, para ser instrumentos de acessibilidade aos surdos, a gente fica muito feliz, muito grato, né?
quando a gente percebe que eles compreenderam e que isso despertou, né, essa sede de querer mais na vida deles. Verdade, é o sentimento de pertencimento, né, de pertencer àquele lugar, porque às vezes tu vai, fica ali isolado, não pertence, né, sentimento de pertencimento. Aline, sua mensagem, suas considerações. Eu gostaria de agradecer por este momento, de nós podermos estar aqui todos juntos, mostrando esse trabalho que é da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular. É um projeto, né, da nossa igreja local também, esse projeto de igreja bilíngue, do pastor Roni, do bairro Imperatriz. E é muito importante, né, quem esteja assistindo, que possa, assim, sentir essa vontade de levar a acessibilidade, de levar a inclusão, fazê-la. Procure um curso ou entre em contato com a gente pode também estar indicando, dependendo do lugar que você está, aí do estado de Santa Catarina. Mas, assim, nasceu no seu coração essa vontade, ore, peça para Deus direcionamento e faça, porque, assim, ó, da mesma forma que a gente estava falando aqui, ó, que nós, ouvintes, precisamos ter esse contato, precisamos aprender, precisamos estar íntimos de Deus, o surdo também precisa. E a gente percebe isso muito neles, assim, que eles têm essa sede, mas eles não sabem aonde procurar, eles não sabem como fazer para se chegar, porque eles não conhecem. E às vezes a gente, assim, ó, olha, a gente está em 2020 e simplesmente a gente tem pessoas do nosso lado que não sabem quem é Jesus, eles não sabem mesmo. Então, nós precisamos levar até eles. E a gente sempre tem a base do nosso projeto, que é Romanos 10:14, como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos aprender a língua para poder levar o evangelho até eles, para que, então, eles possam ter essa mudança de vida. Então, eu gostaria de agradecer a pastora Graça, ao pastor Roni, por a gente estar aqui hoje, e todo mundo que está ouvindo, que está participando da live, muito obrigado. Quem já está junto, como a Tati, que fez ali o comentário, continue, muito obrigada por estar junto. E quem sentiu isso no coração, ore, peça para Deus que vocês vão ser capacitados para continuar fazendo, começar a fazer um projeto que possa levar acessibilidade para o surdo. Muito obrigada, Aline. Rafael, suas considerações, sua mensagem. Então, eu gostaria de agradecer esse momento, essa oportunidade, né, pastora? Né, agradecer ao pastor Roni pelo sempre o incentivo, e a todos aqueles que estão nos vendo, né, eu faço esse convite, sabe? Se você tem um desejo, se você tem se foi despertado agora neste momento, procure um curso, né? Procure, e você vai encontrar, né? E hoje temos professores aí em todas as cidades, temos os cursos online, né? Nós temos lá o nosso endereço, se você quiser alguma informação, a gente conhece alguns intérpretes, nós temos contato aqui, nós temos um grupo que nós participamos aqui no sul de Santa Catarina, né? Desse grupo tem pessoas ali extremamente gabaritadas que conhecem intérpretes, cursos aí no estado todo. Então, a gente consegue buscar essas informações. Então, se você tem esse desejo, sabe, vai buscar esse aprendizado, que é extremamente recompensador. Então, obrigado, pastor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês dois. Pastor Roni, suas considerações, sua mensagem. Pastora, há uma gratidão enorme no nosso coração pela oportunidade que a pastora nos ofereceu, né, de poder falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse trabalho, né, e como falamos, a nossa esperança, quem sabe, possa haver um contágio maior, né, da nossa quadrangular a nível estadual, né, o interesse maior para nós, como a pastora falou, capacitarmos, gabaritarmos, né, profissionais da área para que essa linguagem possa chegar ao coração do surdo, né, e ele verdadeiramente possa conhecer Jesus, né. Nossa gratidão à sua vida, pastora, né, também ao pastor Jair e à pastora Lídia, que nos permitem pastorear na região, né, eles são apoiadores desse projeto, em gênero, número e grau, né, vai a nossa gratidão a eles também. Bom, obrigado, pastora, Deus abençoe, muito obrigado, hein. Eu é que agradeço vocês a disponibilidade, sinto uma carga maior de responsabilidade, porque além do evangelismo vem o treinamento, o formar pessoas, né? Olha o menino com a linguagem deles, o quanto produz. Então, a gente precisa formar obreiros, né? Nos locais certos, com a linguagem certa, para expandir o reino.
O pastor Rony, a Aline e o Rafael compartilharam conosco o projeto Igreja Inclusiva. Trouxeram uma estratégia fantástica para alcançar as pessoas surdas. O desejo do meu coração é que você tenha sido contagiado por isso e que você venha somar, não só para os surdos, mas nós temos também os deficientes visuais, os cadeirantes, temos todas as demandas para atender na igreja. O evangelho total, a missão integral da igreja é olhar para todas as demandas da sociedade. Nós precisamos nos capacitar para acolher todas as pessoas. Peço que vocês se inscrevam no canal do YouTube, SEC-SC, deixe lá seu joinha, aciona o sininho, que quando tem um vídeo novo lá, você recebe o comunicado. Gratidão a Deus, a vida de cada um de vocês, as pessoas que Deus tem levantado para contribuir com esse projeto. Muito, muito, muito obrigado.